Olá pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui nesse dia tão especial. Tirei uma brincadeira lá do Instagram para indicar livros para vocês e comentar sobre 6 escritoras que eu leria até mesmo a lista de mercado delas. Vocês sabem que eu sempre dou uma roubadinha nessas listas, então teremos mais do que 6 autoras citadas aqui. Tá tudo certo, tá tudo ótimo, melhor ainda. Eu vou contar pra vocês quais são as minhas escritoras, algumas das minhas escritoras preferidas, e aí, pra quem já me acompanha há um tempo, já deve imaginar algumas delas. E eu vou contar também quais os livros que eu já li, quais que eu indico e quais que eu quero muito ainda ler, que ainda bem, a maioria aqui tem uma obra vastíssima, então temos muitos livros aí para nos saciar a curiosidade e essa vontade até mesmo de ler coisas tão banais que é uma lista de supermercado. Mas eu acho isso muito interessante porque a lista de supermercado dessas mulheres aqui, eu arrisco dizer que seriam, assim, listas muito curiosas, né? Poéticas até mesmo. E antes de mais nada, deixa eu contar pra vocês que nossa parceira de sempre, a Estante Virtual, é quem está patrocinando esse vídeo lindo. Se você não conhece, a Estante Virtual é um site em que você encontra pequenos e médios livreiros vendendo livros novos e seminovos, e eles possuem valores com os quais compartilho. Então, o reuso, o incentivo ao pequeno e médio livreiro e a bibliodiversidade também. Vou deixar aqui embaixo para vocês o link para o site e também o cupom de desconto do Literatures por lá, que é o 7 Literatures. Não deixem de usar esse cupom, eu sempre uso porque, né, ajuda aí a gente nas nossas compras e eu tô sempre pelo Estante Virtual, sou cliente há anos, tenho dito isso para vocês há um tempinho já. É claro que não é somente no dia de hoje que a gente tem que propagar a palavra dessas mulheres que estarei nesse vídeo. Portanto, já vou começar aqui com a citação de honra, tá? Porque essa mulher, como vocês já vão imaginar, Virginia Woolf, ela tinha que estar aqui nessa lista, só que assim, pra não chover no molhado, eu vou colocar como um plus, tá? Eu não vou deixar assim... Tem outras escritoras, ela entra como extra. Mas sempre me perguntam qual livro eu indico para começar a obra dela. Então, eu sempre indico o Orlando, que é uma obra, gente, eu vou dizer pra vocês, é incrível. Ela tem até, pra mim, né, um quê sensual, assim, que nos atrai demais. Tem temas muito importantes, até mesmo hoje esse livro é do início do século passado, mas fala sobre um protagonista ou uma protagonista, nasce Orlando e aos 30 anos se transforma em mulher depois de uma semana dormindo. É bem interessante essa questão da transição. É muito interessante as questões sociais que rodeiam essa transição e mais ainda, que esse daqui é considerado um livro biografia desse personagem. Nós temos então um narrador que é o biógrafo e esse diálogo com o gênero biografia, com você relatar a vida de uma pessoa, para mim aqui é muito, muito importante. Então, eu indico fortemente para vocês esse livro. Enquanto narrativa, escrita, não é tão desafiador quanto outros livros da escritora, que aliás, deixa eu pegar aqui, que eu tinha esquecido de separar, como Mrs. Dalloway, por exemplo, mas que eu sempre indico também. Esse é um livro fenomenal, meu livro preferido da vida. O primeiro que eu li da escritora, lá em 2012, então eu comecei lá atrás. Nossa, gente! Vai fazer 10 anos que eu leio Virginia Woolf. Já nessa primeira leitura ela me atraiu por completo, eu estudei sua obra na monografia e hoje eu estudo no mestrado, então, né, suspeitíssima para falar, mas continuo falando. E aí nós temos outros livros aqui que eu tenho para indicar, só que a obra da Virginia Woolf é extensa, tá? Tem muitos outros livros que eu indicaria para vocês. Ao Farol, lemos em leitura conjunta no final do ano passado, foi linda essa experiência. O Sol e o Peixe foi o último livro dela que eu li, foi bem recente. Tem aqui prosa poética, são ensaios dela. Aqui nós temos um texto que fala sobre quando ela quis sair para comprar um lápis. Então, até se aproxima um pouco desse nosso tema, né, da lista de supermercado. Mas Virginia Woolf, ela não é assim, banal em seus propósitos literários. Então, apesar de sair para fazer uma coisa tão comum como a compra de um lápis, ela insere aqui reflexões muito importantes, tá? Então,
Virginia Woolf maravilhosa. Um Teto Todo Seu. Como não indicar esse livro aqui? Eu sempre falo dele, tem vídeo pra ele. Aliás, todos os vídeos que tiverem sobre esses livros, né, que são dedicados exclusivamente a eles, eu vou deixar ou aqui no box de descrição o link ou já no cardzinho para vocês conferirem. Então, Um Teto Todo Seu é um livro da literatura feminista, então importantíssimo esse livro. E, gente, eu estou lendo, né, aos pouquinhos, mas eu tô lendo os diários da Virginia Woolf, que estão sendo publicados pela editora Nós. Valiosíssimos. A Virginia Woolf mesmo tinha uma questão interessante com o gênero, né, biografia, autobiografia, até mesmo diário. Então, acompanhar o seu dia a dia de perto, pelas suas próprias palavras, é uma coisa belíssima, assim, pro meu dia a dia. Bem, passada essa citação de honra aqui, vocês sabem quem vem na sequência, né? Minha escritora preferida nacional, que é Lígia Fagundes Telles. Recentemente fiz um vídeo para vocês somente sobre esse livro aqui, que entrou para os favoritos do ano passado, que é o Ciranda de Pedra. Mas eu também posso mencionar aqui e indicar para vocês outros livros dela, né? Vocês já notaram, muitos de vocês sempre notam e comentam aí, esse cantinho. Alguém comentou esses dias até mesmo, e esse altar aí para Lígia Fagundes Telles? Pois bem, minha gente, eu amo Verão no Aquário, um dos meus livros preferidos de toda a vida. Então, fica aqui a minha indicação para vocês também. Eu poderia indicar Antes do Baile Verde, é um livro de contos, tá? Esses dois são romances e esse daqui é um livro de contos. A Lígia, ela foi, assim, exímia, nossa, uma maestria, né, que ela impõe com o seu romance, mas ela também foi incrível, maravilhosa nos seus contos, enquanto contista. Então, eu indico para vocês tanto romances quanto contos dela. E eles vão falar sobre muito desse ambiente familiar cheio de dramas. Não à toa, né, muitas de suas histórias foram adaptados para novelas da Globo, por exemplo. Mas isso, obviamente, não tira o mérito, são narrativas, são escritas psicologicamente densas, e vocês que me conhecem sabem que eu amo isso. A próxima grande mulher que eu vou indicar para vocês e comentar um pouco sobre a minha leitura e relação com a obra é a Carolina Maria de Jesus. Eu conheci Carolina Maria de Jesus na faculdade, em uma disciplina, e depois eu fui monitora dessa disciplina, então eu continuei ao longo dos anos sequentes aí, estudando e auxiliando, né, nesses estudos da obra dela. Eu li, então, né, Quarto de Despejo, que eu acho que, essa daqui é a capinha, eu acho que é um livro que todos nós deveríamos ler, todos nós brasileiros deveríamos ler, ele está emprestado. E agora nós estamos aí tendo a publicação da obra dela, de algumas das obras dela, pela Companhia das Letras. Eu tenho aqui o Caso de Alvenaria, volume 1, mas a editora também me concedeu aí o volume 2. Então eu estou com esses livros para ler de próximos, porque eu já quero ler desde que eu tive o primeiro contato com o Quarto de Despejo, eu já quero ler esse daqui, que é a Casa de Alvenaria, e entender um pouco das questões que cercam a obra e vivência de Carolina Maria de Jesus, que tem uma narrativa muito poética. E eu acho que uma lista de supermercado de Carolina Maria de Jesus, como nós podemos ver um pouquinho disso já nos seus diários, né? Já que o Quarto de Despejo são seus diários, são as entradas de muitos cadernos dela que ela teve como diários. Então, aqui fica a minha indicação fortíssima para vocês. Minha outra indicação nacional, já estou indo para as internacionais, as estrangeiras, né? Que também teremos aqui. Obviamente aqui Clarice Lispector, gente, como deixá-la de fora dessa lista. Essa é uma escritora que, infelizmente, eu não li muito, né? Ela fica até aqui, né? Nos embelezando nos vídeos junto de Virginia Woolf, então as duas teriam que estar aqui nesse vídeo. Mas o que eu li dela me arrebatou. Sua primeira obra, que também está emprestada nesse momento, que eu li foi A Hora da Estrela. É um livro que eu li na faculdade também, então vejam, eu fui ler Clarice Lispector muito depois, né, já na faculdade, e é um livro que eu gostei muito de estudar, né, de ter em sala de aula para entender os movimentos ali críticos em relação à pessoa do narrador e à pessoa da protagonista. Então nós temos Macabé, a protagonista, e Rodrigo S.M., o intelectual que narra a história de Macabé e a relação que existe entre os dois.
Tem um vídeo somente para ele também, tá aqui no cardzinho para vocês. Mas outros livros dela que eu quero muito ler. Ah, a gente leu A Paixão Segundo GH, né, que eu acho que eu tenho aqui, A Paixão Segundo GH. Eu li uma outra edição, mas eu acho essa lindíssima também, com a Baratinha aqui, que é uma personagem do livro. Mas eu também quero muito ler Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. E muito, muito, muito seu primeiro romance publicado, Perto do Coração Selvagem. Olha essa edição linda, publicada pela Rocco. Aí nós também temos Laços de Família, com contos maravilhosos dela. Nós temos muito da epifania acontecendo com os seus personagens. E esses contos, alguns, né, apresentam isso, um mais do que os outros até, e são fenomenais também, né? Clarice, enquanto romancista, enquanto contista, também como a Lígia, maravilhosa. Mas eu quero fazer uma indicação para vocês. Eu não vejo muitas pessoas falando disso, apesar de ser Clarice, mas eu amo, amo, amo demais Clarice cronista. Talvez até mais, pelo menos até o momento, que eu li pouco dela, né, de sua obra, talvez até mais do que seus romances. Eu amo as crônicas dela porque conversam muito com o meu cotidiano. Elas, obviamente, é uma crônica, né? Mas o gênero vai se voltar muito para o cotidiano e de uma forma muito lírica, muito bela, muito poética. Então, eu super recomendo para vocês Clarice Contis, cronista, porque é um outro olhar também sobre a obra dela. Bom, vamos lá às nossas estrangeiras. Eu conheci Han Kang, que é uma escritora sul-coreana, com A Vegetariana. E esse livro, gente, ele é perturbador. Aqui mesmo diz, né, que é um romance perturbador e único. De fato, ele o é. Mas assim, é um perturbador muito positivo. Eu sei que algumas pessoas se incomodam tanto com o livro que acabam não gostando tanto dele. Mas eu acho que aqui nós temos uma crítica social ferrenha à questão da sociedade patriarcal machista. Uma mulher comum, ela do nada decide parar de comer carne. Eu depois fui, mais recentemente na verdade, conhecer um pouco mais da cultura sul-coreana, por isso que eu quero reler esse livro, porque eu acho que hoje eu vou entendê-lo melhor. Mas isso, por si só, já é um ato transgressor e vai abalar a estrutura do seu casamento e também das pessoas de sua família que tanto querem controlar o seu corpo. Então nós vemos aqui as pessoas tentando controlar o corpo dessa protagonista, que de novo é uma mulher comum. Somos qualquer de nós, entendem? Não apenas uma sul-coreana, mas eu mesmo me identifiquei com isso. Além desse livro aqui, nós temos publicado no Brasil o Atos Humanos, o mais recente dela, publicado por aqui, que eu ainda não li e eu quero muito. Então se você já leu esse daqui, me conta nos comentários se você gostou. Vamos falar de Isabel Allende. Vocês que me acompanham desde 2020 vão talvez lembrar que eu li A Casa dos Espíritos lá em 2020, acho que foi 2020? Enfim, uns aninhos aí atrás. E eu tinha medo de ler esse livro por conta do título, né? Mas, por favor, leiam esse livro. Ele é lindo. Ele acompanha as gerações de uma mesma família, focando sobretudo nas mulheres dela. E o envolvimento dessa história com a política local, com o contexto latino-americano, é assim, demais, sabe? A ponto de me fazer sentir medo. E é um medo que nós, politicamente vivendo, nós somos seres políticos, devemos sentir. E por conta desse livro, que entrou para os meus favoritos com certeza, eu quero ler outra obra dela. Eu quero conhecer mais, porque foi o único dela que eu li até então. Então eu tenho aqui esses 3 livros. Eu quero ainda Eva Luna, tudo, porque a obra dela, gente, olha isso daqui. Esse é o livro mais recente dela publicado, inclusive fala sobre esse contexto do coronavírus. Mas olha essa listinha pequena, né? Imagine a lista de supermercado dela, então. De livros dela publicados já aqui pela Bertrand Brasil. Então, Violeta é o lançamento da Bertrand, que fala, então, olha só, de 1920, com a gripe espanhola até a pandemia de 2020, a vida de Violeta será muito mais que a história de um século. Olha esse relato, gente. Eu preciso ler logo esse livro, e que capa belíssima. Assim como essa capa, esse livro que eu ganhei da Carol, madrinha aqui da literatura, esse de Paula, que tem aí traços autobiográficos, né? Fala muito sobre a escritora e sua própria filha e esse relacionamento delas. E também eu tenho aqui esse livro que é Muito Além do Inverno. Você já leu, já ouviu falar dele? Me conta aqui porque
Esse daqui é um dos que eu pouco ouvi falar sobre ela, né? Dos que eu menos ouvi falar sobre ela. Mas eu trouxe aqui também porque, gente, eu amo essas capas que eles estão publicando, né? Nessa coleção é uma identidade visual semelhante aí, mas eu também gosto muito dessas capas. Eu acho das que eu mais gosto, sério, das mais poéticas que eu tenho aqui na estante. Olha isso. Bom, vou indicar pra vocês uma escritora que eu indiquei lá atrás quando eu li, mas eu preciso fazer mais, então vamos aproveitar esse momento, que é a Alison Bechdel, né, com seu fã Home, uma história em quadrinhos autobiográfica que fala muito sobre sua criação, sobre o processo de descoberta de si mesma. Então eu vou ler um pouquinho aqui pra vocês sobre a sinopse. Pouco depois de revelar à família que é lésbica, a autora recebe a notícia de que seu pai morreu em circunstâncias que poderiam indicar um suicídio. Agente funerário de terceira geração, professor de inglês do ensino médio, restaurador compulsivo da casa vitoriana da família, especialista em preservação histórica, um pai distante e frio e um homossexual enrustido que se envolveu com alunos e com o babysitter de seus filhos. Bruce Bechdel permaneceu um mistério para a filha até o fim. Aqui ela fala sobre si, claro, sobre sua vida, e vizinhos martelando em suas reformas são um caos para o criador de conteúdo, então me desculpem por isso, estou tentando não incluir esses batuques aqui pra vocês. No entanto, aqui ela fala muito também sobre o seu relacionamento com o pai, sabe? E é uma HQ, gente, é lindo, ó, os traços, nessas três cores predominantes. É uma HQ muito singela, muito delicada, mas muito complexa. Seu relacionamento com o pai também envolve a literatura. Vários livros aqui são citados. E eu acho isso também muito enriquecedor para nós leitores. Dela foi lançado recentemente, eu tô doida para ler, o Perigosas Sapatas, que aqui nós temos a publicação dessa série, Perigosas Sapatas, desde 1983 pela escritora, em mais de 50 jornais por mais de 2 décadas. Tô doida pra ler essa coletânea das tirinhas, então, em preto e branco, tá vendo? Quem já leu, me conta aqui o que achou, porque tô doidinha pra ler. Esse daqui será o próximo da Alison Bechdel. Eu vou fazer uma menção honrosa de novo, tá? Vocês entendem, né? Que eu tô roubando. Mas eu vou mencionar a Marjane Satrapi, que é uma autora iraniana, também quadrinista. Ela até mesmo foi diretora da adaptação da sua HQ, que é Persepolis, que eu muito indico pra vocês, gente, é fenomenal. E essa animação foi indicada a 59 prêmios, inclusive o Oscar, ganhou 30 deles. É linda. Assim como a própria HQ, né, que fala muito dessa jovem transgressora em um momento de revolução iraniana em 79, e como foi esse processo de se descobrir um ser político, agente. É lindo, é difícil, é um soco no estômago muitas vezes, mas assim, super indico pra vocês. E por hoje é isso, né? Na verdade, bastante coisa. Eu não sei, né, falar pouco sobre mulheres incríveis e que fazem parte da minha vida. Eu poderia indicar livros de não ficção também. Bell Hooks e a Angela Davis são 2 escritoras que eu leria tudo delas, até mesmo a lista de supermercado, então poderiam entrar aqui, mas eu me ative mais aos livros de ficção, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam do cupom de desconto lá no site da Estante Virtual, e também lá vocês encontram esses livros que eu citei e indiquei, tá? Muito obrigada aos apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse, que são os madrinhos, eles fazem história aqui, né, no Literaturice. Se você não conhece o sistema de recompensas aí literárias que você pode receber enquanto um apoiador, o link para a campanha de financiamento coletivo está aqui no box de descrição, não deixe de conferir. Um grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!